Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia, vim trazer a leitura para o signo de Virgem para o mês de setembro. É leitura temporal, tá? Pode servir em qualquer momento que vocês receberem, né? Se ela ressoar com vocês, de coisas que já aconteceram, estão acontecendo ou podem vir a acontecer, tá? É leitura coletiva, então só pega aquilo que ressoar contigo. Não leva nada pro teu coração, não pega nenhum, não tenta te encaixar em nada, tá? Eu estou fazendo uma promoção, tá? Tá aqui nos comentários, fixado nos comentários, e também na descrição do vídeo, o contato, é só até o dia 30, é um valor muito bom, tá? Eu tô abrindo a minha agenda, então são poucos horários. A quem tiver interesse, né, de fazer uma leitura coletiva, fazer aí na sua energia e tal, né, vocês procurem ali, tá? Tem o número ali do WhatsApp. E é isso. Se não está inscrito ainda, por favor, se inscreva, né? Dá o teu joinha aí, né? Dá um like, curte. Tá, já tem o hype aquele, né? O canal já tá disponível. Então, se vocês gostarem, se servir para vocês, quiserem dar essa força aí pro canal, tá? Eu agradeceria. Puxa para o lado ali os comentários, tem que ser no aplicativo, né, do celular ou tablet, então tem que puxar para o lado ali. Eu estou comentando porque eu tive muita dificuldade de encontrar quando eu quis, né, dar nos canais que eu curto e tal. Tá? É isso, gente, vamos lá. Vamos canalizar aí o que vocês estão buscando, o que vocês estão procurando, né? Que vocês encontrem aí alguma mensagem, uma mensagem de conforto, uma mensagem de conselho, de ajuda, de força. O que nós temos para Virgem, mês de setembro? Virgem. Os aniversariantes, né? O Sol está em Virgem. O que nós temos para Virgem? Olha aí. A primeira carta, né? Puxa vida. O Eremita. Caíram duas aqui. 3 arcanos maiores. O Eremita, a Justiça e o Imperador. O Eremita, a energia de Virgem. Justiça, a energia de Libra. E o Imperador, a Justiça de Áries. Tá? Então, vocês podem também ver aí, de repente, ter forte esses outros signos, estar lidando com esses signos, ser desses signos e ter vindo ver, né, ouvir a mensagem por causa de um virginiano ou virginiana. Mas enfim, né, nós temos essas energias aí na mesa, 3 arcanos maiores, de muito peso, de muita força. Ai, tá saindo muito, eu não vou aceitar, tá, gente? Muita carta. Uma carta aqui pra Virgem, por favor, Tarô. O que nós estamos falando aqui? O Eremita. Justiça, o Imperador. Um pajem de copas. Nossa. De um imperador para um pajem é bem... Pode ser vocês ou alguém que vocês estejam lidando, mas é como se tivesse aqui uma pessoa ponderando, né? Observando, pensando, né? Pensando numa... Como tomando uma consciência. O imperador, ele é muito poder, né? Com o eremita aqui, com a justiça, parece assim aquela coisa de
de buscar, né, um equilíbrio, de buscar uma justiça em algumas atitudes, em alguns, né, em algumas situações, porque aqui tem um pajem de copas, tá? Eu não sei se isso é uma consciência de uma atitude um tanto infantil, um tanto inocente, tá? Ou se é uma outra energia aqui. Outro arcano maior, o mundo. Parece... É como se essa atitude aqui, que eu referi, né, como uma atitude infantil, porque vem do lado de um imperador, tá? É como se ela tivesse transformado o mundo dessa pessoa, né? Tivesse colocado ele numa situação de tirar ele de um conforto, de um lugar... de um lugar completo, um lugar onde tem dele não enxergar tudo que ele tinha, tá? De ter agido muito, se deixar, né, agir de forma muito infantil até. E de tudo que ele tinha, que parecia ser um tanto confortável, né? Porque ele tem um império, né? Um império ali, ele era uma pessoa um tanto equilibrada. Vieram duas, né? Veio um combo. Aqui, ele tá olhando para essa atitude e tá pensando como que eu consegui. Eu sempre fui tão responsável, eu sempre fui tão justo, e de repente eu agi como uma criança birrenta, um adolescente, e ainda mais um pajem de copas, né? Não é aquela pajem de espadas, um pajem de fogo, seria aquela coisa mais impulsiva, mais, né? Esse aqui é o bobalhão, né, o apaixonado, pode ter aqui uma coisa de um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio, porque aqui, ó, aqui ele é como se ele estivesse sonhando aqui, voando, né? Os pezinhos dele estão lá em cima, não estão aqui embaixo, né? Legítimo cabeça de vento, cabeça na lua, né? E ali tem um porco voador, né? São coisas de uma fantasia, assim, de uma criatividade juvenil mesmo, né? De responsabilidade, de não pensar muito, né? No que vem pela frente. Só que o que veio é como se tivesse desestruturado tudo aqui, porque vem um 5 de espadas, né? O 5 de espadas, embaixo da justiça, o 5 de espadas a definição dele é uma vitória sem honra. Então, embaixo da justiça, né, é como tá trazendo um peso para a cabeça dele de tu não podia ter agido assim. Isso é completamente o contrário, né? O que tu tem sempre como tu sempre te mostrou para o mundo, né? Como tu é, como tu aqui tem, ó, tem um cavaleiro de paus e tem o julgamento, e aqui temos a temperança. A temperança também fala de um momento aqui, ó, de estar parado. Vejam que vem bem embaixo do imperador, as cartas elas estão se correspondendo, né? Então, aqui uma vitória sem honra, né? Uma culpa, uma consciência de que eu agi errado, que eu causei
né? Uma desordem, um desequilíbrio, né? Porque vem embaixo da justiça, tá? Aqui o ermitão e o mundo, né? É uma coisa de... Eu sempre tive o controle das coisas, eu sempre fui equilibrado, eu sempre soube. Tudo o que eu tinha, eu construí com muito pé no chão, né? Com muita consciência, com muita segurança do que eu estava fazendo, né? É terra, né, gente? O ermitão é do signo de Virgem, é terra, é base, é solidez. Então, eu tinha tudo muito bem organizado aqui, né? O mundo tem os 4 elementos, tem a completude, tem o equilíbrio perfeito de todas as energias, de todas as forças, né? E em algum momento isso eu permiti, eu agi, né? Eu agi como um bobo, como um tolo, né? Se viesse a carta do, do, do louco aqui, também poderia representar bem, porque traz essa coisa muito inocente, assim, né? Eu vou fazer o que eu tô com vontade agora, é isso que eu quero fazer. Eu não tenho muita consciência aqui, eu não tenho muita verdade, muita justiça. Tem até um pouco de orgulho também, né? Porque tipo, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu sempre soube. Não é agora que eu não vou me dar o direito de viver isso do jeito que eu quero. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa, tá? Que eu vou chegar onde eu quero, só que não aconteceu desse jeito. Eu não sei se é para vocês ou se é sobre alguém que vocês estão lidando, tá? Mas aqui tem um momento de estou agora reavaliando as coisas e vendo quais são as possibilidades agora de eu voltar para o equilíbrio. Né? Isso aqui está embaixo do imperador. Vejam que ele estava aqui num trono e agora ele está sentado no chão, ele planejando o que ele vai fazer, tá? Como é que ele vai resolver as coisas daqui para frente. Também tem uma coisa aqui como ermitão, uma coisa de iluminação, tá? Temos um cavaleiro de paus no fundo e o julgamento, né, que eu já tinha mostrado para vocês, que traz também aquela coisa de avaliar as coisas que eu fiz de errado, tá? O julgamento é isso, é o julgamento mesmo, né? Aquela coisa quem foi bom, quem foi ruim, pagou karma, agora é dharma, ou não pagou o karma, ou criou o karma, né? Mas eu acho que aqui não é o caso, porque aqui já tem uma consciência, né, do que foi feito e de que foi feito errado, tá? Que foi não só precipitado, foi infantil, né? Aqui ele tá avaliando agora, né, a mudança, talvez tentar voltar aqui para esse equilíbrio perfeito aqui, né, que ele tinha. Vocês pensarem, o imperador é a junção dos 4 reis, dos 4 reinos, tá? Aqui nós temos os 4 elementos. Se a gente parar para pensar, aqui ele tem o ar, né? Na carta da justiça, nós temos a terra na carta de Virgem, tá? E daí nós temos um 5 de espadas, um copas, e um pajem, um 5 de espadas, e em copas a gente tem um pajem, ou seja, nós temos aqui 2 elementos representados por arcanos maiores, lindos, né? Cartas de consciência, de certeza do que é certo e do que é errado, né? De equilíbrio, de justiça, tá? Com tudo que ela te traz. E aqui nós temos a certeza de estar fazendo a coisa certa, até espiritual, né? E poderia ser um rei aqui de copas, poderia ser um 10 de copas, poderia ser
né? Um as de copas e espadas também tem cartas lindas em espada aqui, né? Mas vieram duas cartas bem, quer dizer, se pegar os 4 elementos aqui, tá num desequilíbrio total, né? Tá, a temperança nós temos aqui também, é a carta de Sagitário, né? Fogo. Aqui também, né? De Áries e fogo também. Mas, enfim, gente, aqui, tá? Tá chegando o momento daquele julgamento ali, tá? De rever as coisas, de olhar, né, para as coisas de um outro modo, tá? Aqui temos o fogo, tá? Um arcano maior, e no fundo temos a água, né? Que isso aqui é carta de Escorpião. Água, fogo. Então, o que está buscando aqui de novo, ó? Reequilíbrio, dar e receber, né? É a mesma medida, a mesma quantia, a mesma quantidade, a temperança também. Eu não sei do que eu estou falando, eu não sei com quem eu estou falando, mas quem está vivendo isso sabe do que eu estou falando. Porque aqui está claríssimo que eu estou olhando agora para o passado e percebendo que eu fiz, que eu saí de mim, eu fui completamente diferente do que eu sou, a minha essência se perdeu aqui, completamente. Tudo o que eu tinha como certo, como belo, como inspiração, até a essência de ser, né? Porque já começa com a carta de vocês, então, já começa com a carta de Virgem, começa dizendo a minha essência, exatamente quem eu sou, tá? Toda a minha clareza, a maneira que eu sempre agi, eu sempre fui justa, eu sempre tentei ser correto, ser um imperador, né? Um magnânimo. Equilíbrio de todas as forças, de todas as energias, ser justo, né? Sem ser... sem ser controlador, né? Sem impor a minha vontade. Mas, de repente, por alguma razão, né? Como eu disse, eu não sei o que eu já nem sei o que eu estou falando. Quem souber, né? Porque isso aqui acontece muito, gente, tá? A gente tá lendo aqui e tá fazendo a relação aqui, tá intuindo que vai servir para alguém. E sempre serve, né? As leituras que eu coloquei ontem chegou a ser engraçado, porque eu olhei a primeira, a segunda e a terceira. Era Áries, Touro e Gêmeos. Quando eu olhei a de Gêmeos, eu pensei, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada disso. E eu falei no vídeo isso. Eu não tô entendendo nada. Eu acho que isso aqui vai servir para meia dúzia de pessoas. Foi o vídeo mais assistido dessa semana até agora. Tem 400 visualizações. E as pessoas, meu Deus, que leitura. Mas como assim que leitura? Aí é que tá, a pessoa encontra ali a sua mensagem, o universo chama, né? Entrega para quem tem que entregar. Essa pessoa aqui saiu da sua essência, saiu do que era do seu coração ali, saiu do que amava, do que gostava do seu mundo, né? É como se eu tinha aqui a minha essência, eu tinha a minha estabilidade, eu tinha a minha maneira justa, honesta, né? Real, consciente, tá? De agir, de pensar. E de repente eu simplesmente revirei o meu mundo, né? Eu mudei completamente. É como se eu tivesse fechado aqui, né? Um ciclo que era bom, né? Porque o mundo traz isso, né? De termina um ciclo para começar outro ciclo muito bom, porque aqui ela tem o equilíbrio, né? Ela tem tudo. Porque os arcanos maiores, eles começam com o mago, que é a carta que fala, eu tenho todos os elementos,
e eu tenho total condição de criar, manifestar qualquer coisa que eu queira até o fim desse percurso. Eu vou passar por todos os arcanos para chegar no mundo. Quando eu chegar no mundo, eu vou trazer, além do que eu estou carregando agora, toda a experiência, né? Em cada arcano, o arquétipo do louco, né? Ele vai correr toda essa jornada dos arcanos e vai aprender, pegar o aprendizado em cada arcano até chegar no mundo. Então, ele começa com o mago e termina com o mundo. Só que aqui, e daí ele tem a oportunidade de começar de novo, tá? Só que aqui começa com 5 de espadas, que é aquela coisinha assim básica do que merda que foi que eu fiz, desculpa a palavra, mas o que foi que eu fiz, onde é que eu tava com a minha cabeça, tá? Então, para quem servir, mas o interessante aqui, a mensagem principal, que é a importante aqui, é que essa consciência, tá? Ela já chegou. Ela já chegou, seja lá o que for, é momento de curar. Porque não foi tão grave assim. É porque dentro da tua visão de eu era uma pessoa tão boa, tão equilibrada, tão certinha, que esse pequeno escorregão aqui faz parecer para ti que o teu mundo desabou, entende? E não foi assim, porque senão, em vez de ter aqui o mundo, a gente teria uma torre, a gente teria, né? Nós temos aqui o julgamento, é uma carta também de tu, sabe? De tu olhar e dizer, tá, mas eu fiz isso de errado, mas eu também fiz isso de certo, então, né? Talvez eu já tenha aqui compensado, né? Eu compense as coisas erradas que eu fiz com outras coisas, com o bem que eu fiz, com a maneira que eu me portei em determinadas situações, com pessoas que eu ajudei. Isso, sabe? Eu me perdoar, eu conseguir me curar, porque essa carta, olha ali, ó, é o sol e a lua, né? O símbolo do infinito, é um anjo anunciando. Aqui, no julgamento do tarô convencional ali, né? O tarô clássico, é um anjo também anunciando, tá? Então, a gente pode dizer aqui que tu tá sendo até perdoado, libertado, né, pela espiritualidade. A espiritualidade está dizendo, tá? Agora vamos aqui, né, fazer aqui, ó, vamos colocar aqui na balança o que foi que, né, para de te sentir assim tão, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não foi nada tão grave assim, tá? É o que tá dizendo aqui, ó, porque a cura já tá chegando, né? Não, se tivesse sido uma coisa mais séria aqui, tá? Se não é para vocês isso aí, gente, talvez seja uma maneira de, se essa mensagem tá chegando para ti e tu tá vindo porque tu tá lidando com alguém do signo de Virgem, tá? E essa pessoa, né, tá aqui com essa energia aqui, tá? Eu acho que o universo, a espiritualidade quer te dizer o seguinte, olha com mais carinho para essa situação, porque essa pessoa já está se culpando o bastante, né? Todo mundo erra, tá? Todo mundo tem o direito de uma nova chance, né? Aqui traz, né, uma nova chance. Aqui traz uma... E até porque esse imperador aqui, tá? Sejam vocês ou a outra pessoa, ele traz, apesar desse escorregão aqui, tá? Que trouxe para ele muita culpa, muita vergonha, né? Por quê? Porque ele traz uma bagagem muito sólida, muito bonita, tá? Muito honesta, no caso, tá? Ele traz uma bagagem muito honesta, são 3 arcanos maiores de espiritualidade, de honestidade, de justiça, de força, de prosperidade,
né? É aquela coisa assim, ó, eu sou um imperador justo, honesto, espiritualizado, tá? Eu tenho a espiritualidade me acompanha, me guia, tá? Eu tenho caráter, mas em algum momento eu fiz aqui uma coisa é, que é completamente diferente do que, né, do que eu sempre fui. É como se onde é que foi que eu me perdi aqui? Porque aqui tem um tormento por causa disso, tá? Mas tá chegando agora, né? Tá chegando aqui, é até uma consciência interessante, porque aqui ele é o imperador, é de fogo, né? E aqui são dois paus aqui. É como se ele tivesse se sentindo tão culpado que ele mesmo se rebaixou, né? Para se colocar num lugar ali, ó. Ele saiu de um trono para sentar no chão e olhar para o horizonte e pensar, bom, agora eu tenho que, porque ele recém saiu do as de paus aqui, né? É o 2. Então é como se eu vou começar tudo de novo e vou começar ali, do zero, do as, tá? Eu vou começar do zero, né? No caso, eu vou começar do as, tentando fazer, né? Voltar a ser aquilo que. Mas para isso eu vou ter que, inclusive, né? Passar por um julgamento para me perdoar também, tá? Então, se vocês são essa pessoa, a espiritualidade tá dizendo, né? Não te coloca assim como, né? Foi imaturo, foi infantil, foi, né? Foi injusto, mas tu tá tendo uma oportunidade de rever essas coisas, né? De equilibrar, equilíbrio e equilíbrio e cura. Tá? O julgamento fala também, né? Do o que eu posso levar comigo, o que eu deixo para trás, e que é o que aparece aqui, né? Também temos um cavaleiro de paus aqui, é a chama, né? Paus é aqui fogo, tá? Aqui, se a gente colocar aqui, ó, se a gente usar essas duas cartas da sequência, né? Aqui coloca ela tá aqui parada pensando e ela passa para ação e os cavaleiros entregam, tá? Então é como eu parei aqui de pensar, de me atormentar, resolvi agir, planejei aqui como é que eu, né, recomeçar, né? Vou rever algumas coisas, porque a minha essência não foi perdida, na verdade. Nós temos a temperança aqui, né? Então ela não foi perdida, ela só está suspensa. Ela está suspensa porque está esperando eu encontrar de novo ali, ó, a minha chama. Né? O cara era um imperador, o cara, a mulher, tá? Eu tô falando é uma energia, mas o cara era um imperador, ele não perdeu isso. Ele momentaneamente, né? Ali saiu do ar, tá? Mas tá ali, a essência tá aqui, ó, né? A estrutura é sólida o suficiente para ele encontrar ela logo, né? Para ele em seguida se refazer aqui, tá? Gente, é uma mensagem de vambora, sabe? Para aí de choramingar, de achar que tá tudo perdido, que tem coisas aí que não podem. Olha aí, ó, eu falei do mago aí no começo, ó. 4 de paus, tá? Pode ter acontecido aqui relacionamento, né? E aqui, ó, a lua, tá? É um mergulho, né? Dentro de si mesmo, talvez algumas ilusões. A rainha de espadas. Aqui, se for, pode ter sido aqui, ter feito alguma coisa num relacionamento, tá? Porque aqui tem um 4, né, de paus, que fala, né, de uma estrutura, daqui tem uma festa, uma tenda, né? Essa carta normalmente fala de amor, né, de almas gêmeas,
de relacionamento, tá? Aqui tem o mago e a rainha de espadas, então pode acontecer dessa energia aqui, né, ter dominado essa situação, tá? É por conta de atitudes aí, né? Mas de coisas aqui, olha que eu falei aqui, né? Que aqui temos os 4 elementos, né? Aqui também, né? E aqui tá manipulando aqui os 4 elementos e talvez em algum momento aí tenha se perdido, né? Tenha se iludido. Isso aqui também, né? Daqui a pouco aí se apaixonou aí por alguém e largou aí, né? E deixou a outra pessoa aí se virando sozinha, né? Que se virar ali sozinha, né? Com o que tinha, tá? E aqui, ó, eu acho que era relacionamento, tá? Mas o 3 de pentáculos, ele fala de uma possibilidade, tá? Vejam que aqui tem um 6, né? Que teve aquela coisa do desequilíbrio, né? Então, aqui fala, ó, parece que alguém aqui ficou muito desiludido, porque, né? Tá aqui, virou uma rainha, uma energia, tá, gente? Uma rainha de espadas, o coração dela tá ali, ó. Foi uma decepção grande aqui que resolveu, bom, agora eu vou ter que me virar sozinho, né? Vou ter que fazer mágica mesmo, né? Porque eu tinha aqui uma coisa sólida, né? Nós tínhamos aqui um relacionamento, e um relacionamento bom, bonito, tá? E eu falei pra vocês que essa carta aqui normalmente é de almas gêmeas, né? Só que a pessoa, sei lá, né? Me jogou lá no fundo lá do meu. Eu tive que aprender, né, a me virar, porque essa carta, apesar de ter 3 pessoas aqui, ela fala de tu tá apresentando para os outros as tuas habilidades, tá? Tu tá mostrando e aprendendo a trabalhar com outras pessoas também, tá? E parece aqui né, que isso aqui foi que tinha aqui um relacionamento que talvez seja esse arrependimento todo aqui, tá? Ó, tem um 10 aqui, um 3 de paus, um 10, um rei de fogo, uma rainha de fogo, a morte e o renascimento. Se foi isso, gente, e se vocês estão olhando para alguém que vocês se relacionaram e tal, aqui aparece até que, olha, com o mago aqui, tá? Se é tu, né, que foi aqui a pessoa que teve uma atitude aqui, né, não condizente com o teu caráter, com as coisas que tu fazia, tem que usar a tua criatividade ali, né? Não me parece que esteja terminado, mas tem uma rainha ali, né? Uma rainha de espadas, então essa pessoa, independente se é homem ou mulher, tá? Essa energia que ela tá bastante fria, né? Eu acho que meio que se afastou e tal, então, tá? Tem que dar uma olhada aí, de repente dar uma investida, se for do interesse, claro, né? Se não foi uma coisa, né? E se vocês são a pessoa que foi a prejudicada aqui, também se tiver interesse, tá? Se quiser olhar de novo para isso, né? Aceitar aí talvez uma reconciliação, porque aqui tem a lua também fala de desejos, né? De sonhos, né? De vontade, de muita água, né? Muita emoção, muito sentimento, então pode ser que exista ainda, né? A possibilidade de reequilibrar isso, tá? De repente mostrar mais, né? Vir oferecer mais um pouco agora, tá? Temperança, temperar, né? Oferecer um pouco mais, porque tu deu uma escorregada aqui, então, né? Tem que voltar pro equilíbrio, tá?
Mas é aquilo, né, gente? Livre-arbítrio, nada de relação tóxica, por favor. Nada do, mas acontece que ele me fez, aconteceu, e daí ele me bloqueou. Então não é ele, né? Não é ela. Isso aqui é uma coisa que existe uma possibilidade das pessoas conversarem, tá? Julgarem por elas mesmas, né? O que passou e uma nova chance, tá? Um recomeço, uma cura, um deixar isso para trás e vamos olhar para frente, certo? Vamos esperar que tinha aqui um 3 de paus em algum lugar aqui, né? Que a gente viu aqui tem um 3 de paus, então vem depois do 2, né? Eu estou planejando agora, eu estou olhando para frente e agora eu estou esperando os resultados. O resultado é um 10 de pentáculos, que é a colheita, tá? É uma colheita compartilhada, tá? Então, boa sorte aí para quem estiver envolvido nisso aqui, tá? Se não tiver romance aqui, é cura igual, tá, gente? Seja lá o que for aí, que esteja relacionado na tua vida, que tu passou por um momento assim, é cura, tá? Tu tá indo pro caminho certo aqui. Reconhecer que errou, se perdoar, né? E voltar pro prumo, voltar pro teu caminho, tá? Que era muito bonito, então não se perdeu, né? Foi só um desvio de rota, certo? Não esquece aí, curtir, hypar, se gostar, tá? Deixa um comentário. Se não tá inscrito, te inscreve. E é isso aí. Boa sorte aí os envolvidos e até semana que vem.